Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Personalidades. É o nosso programa de podcast da ACBIG CDL. Aqui convidamos empresários e empreendedores de Biguaçu e região para que venham nos contar um pouquinho sobre suas trajetórias de vida pessoal e profissional. Então, mas o nosso objetivo não é só conhecer os empresários, as suas histórias, mas também que eles sejam fonte de inspiração para outros empreendedores no nosso município. Com certeza, né, dona Sandra? E hoje, eu, Juliana, gestora da CIBIG CDL, estou aqui e sou executiva junto com a dona Sandra Molinaro, que é a nossa diretora administrativa e financeira da CIBIG CDL. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante para o município, né, dona Sandra? Especialíssima. Com certeza. Ela que é uma mulher determinada, ela é mãe, ela é vó, ela é empresária, mas ela é de uma força, gente, assim, que eu fico espantada de tanto que a gente conversa muitas vezes quando eu vou no negócio dela, que o negócio dela é uma delícia, todo mundo adora estar lá, não existe lugar mais gostoso. Hoje estamos recebendo aqui a Tina da Doce Pão, seja muito bem-vinda, Tina. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui com vocês hoje, nesse momento. Bom. Enfim, vamos bater um papo e vamos se interter aqui nessa conversa, vamos trazer essa história da Doce Pão É aqui, verdade. um pouquinho da história da Doce Pão. É isso aí, Muito né? obrigada pelo convite, estou muito grata por estar aqui com você, Sandra, também. Nós que agradecemos, Desejo, Tina. Você é tá? uma inspiração para nós, tenha certeza Que disso. bom, que bom, que vale a pena. Isso vale a pena, né? Eu acho que Tina e Doce Pão e Tina é uma marca. Aham. Então, vinculou, né? Vinculou. O nome com a empresa, né? O meu nome é Florentina Maria Vargas, para quem não sabe, né? Então, muita pouca gente sabe que o meu nome é Florentina, em homenagem à parteira de Biguaçu. Tinha uma parteira aqui, ele gosta que chamava Florentina. Né? Quer dizer, ela ainda é viva, É né? Que viva? eu saiba assim. Olha. Então, meu nome é Florentina, mas 99% É a Tina do é a Doce Pão. Tina do Doce. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui na CIBIG, faz um tempinho, aí foi 15 anos. para organizar um cafezinho, daí o Hermes trabalhava aqui, falei, na Tina, Ju. Tina? Quem é Tina? Quem é Ele Tina? é Doce Pão. Eu disse, tá, Doce Pão. E depois foi, e até hoje. E de fato, tu não escuta falar alguém. Muitas pessoas não falam, vai na Doce Pão, vou lá na Tina. Dona Tina. Eu vou lá na Tina. É muito engraçado. Como é É. forte, o teu nome é muito É forte. forte. Ele está bem vinculado depois de um Aham. tempo, né? Ele teve várias fases, a Doce Pão, né? Primeiro foi Padaria do Beto, né? Quantos anos tem de... A Doce Pão, ela nasceu em 1983. Nossa. Então, a gente está com 20, vai fazer 42 anos. 42 anos. Agora, dia 19 de julho. Que Olha. legal. É bem engraçado porque, não é engraçado, mas é uma coincidência, sei lá. Sempre falam que a Doce Pão é meu segundo filho, né? E outro dia eu olhando os arquivos lá e tal, CNPJ, porque ainda é um único CNPJ, e busquei a data da Doce Pão, que eu havia esquecido. Ah, O meu filho nasceu, ela nasceu em 1983, 19 de julho de 83, e o meu filho nasceu 19 de julho de 84. então, teu primeiro Que legal. filho, né? Aí, o primeiro filho, né? Não é nem o segundo, né? Nossa, que coincidência a data. Né? Exatamente. Eu pedi para a menina, deixa eu dar uma olhada nessa data aí. Eu assim, não, mas é essa data Olha que você só. registrou, assim, meu Deus. E aí a gente, sem querer, quando eu estava perto de julho, de 2 anos atrás, que foi a reinauguração agora dessa coisa arada toda que eu fiz ali. Esse E, empreendimento maravilhoso. e aí eu disse, não, então tem que ser 19 de julho, né? De Com novo, certeza. de 2023. Então, essa última reforma foi na mesma data. Olha só, mas que coincidência, né? A gente falando de É coincidência. uma data muito importante. Eu É. tenho outra cirurgia que foi feita nessa data, Olha só. que eu fiz uma cirurgia neurológica. E, enfim, é uma data muito importante. E lá tem um salmo com essa data. Ai, que Depois, quando legal. vocês for lá, eu ganhei de um amigo, Que meu bacana. fornecedor, ele me mandou de presente. Olha só, Muito legal. que É uma data engraçado. importante. E Tina, lá em 83, quando tu começou, era naquele mesmo lugar ali mesmo? Era Mais pra praia, assim, tipo, sei lá, uns 100 metros. Hum. Sabe a estanque? Onde tem, Sim. do lado da estanque tem uma casa de ferragem. Ah, Então, eu sei. era Doce Pão, nasceu ali, Ai, que bem legal. próxima do que é hoje.
Mas você tinha habilidades, Tina, em relação à padaria mesmo, Eu né? sempre Confecção, confeccionar pão, É, tipo, você começou contigo, tu que produzia, cozinha, ou tu sempre veio no veio na empreendedora, administrativo. administrativo. Na verdade, eu sempre fui do varejo, né? Ah, Eu nasci aqui em Sorocaba, sou natural de Biguaçu, né? Isso a gente não uhum. passou, sou aqui do Inferninho, da Sorocaba. Meus pais, ali, a minha família de 12 irmãos. E com 14 anos, meu pai teve um diagnóstico e teve que sair da roça e vir para cá, mas tudo bem. E com 13 anos eu comecei a trabalhar, né? Todo mundo tinha que trabalhar Uhum. naquela casa, então. E com 16 para 17 eu fui para o varejo, eu fui trabalhar em supermercado. Então, era caixa de supermercado, com 16, 17, e lá conheci um confeiteiro. Então, a mão de obra veio do confeiteiro, Ah, né? E a gente acabou casando com 18 anos. Então, Nossa, não. e ali a gente teve uma oportunidade de um pessoal do banco, que a gente foi fazer um bolo e tal. E ele disse, olha, arruma alguma coisa para comprar que eu banco, né? Eu financio. E assim, a história começou por ali. Era uma pequena confeitaria lá no Estreito, onde produzia só tortas, só bolo, não era aberta. Aí a gente lá começou, aí já tem mais 2 anos, né? A Olha. gente começou lá em 81. E aí a gente ficou 2 anos lá. E depois, como a gente trazia muita torta para Biguaçu, era muita torta que a gente trazia para aquela rua, para aquele espaço, porque na época só tinha Marilu, né? Uhum. E ali tinha uma quitanda, onde vendia pão, vendia tudo que. ah, Uma sei. venda, antigamente chamava, né? Venda. E a gente trazia muita coisa para ali. E aí, por que não? Será? Veio assim, né? Uma padaria aqui, né? A gente já tem o doce, agora botar o pão. E ali começou. Aí em 83, a gente arrumou aquela casinha ali, o seu Botinha disse: pega, vocês pegam, tinha disso, né? O fio de bigode, Sim. É, vocês podem explorar e quando tiver dinheiro me pagam. Então teve uns 3 ou 4 anjos na nossa vida, né? A minha, a minha sogra também nos ajudou, mas assim, tudo pago, não tivemos Sim. nenhuma doação. Mas foi ali começou em 83, 2 funcionários, e aí começamos a trabalhar muito, que trabalho. era muito trabalho. E depois a Implac teve 10 anos com a gente, o seu Emílio era o nosso primeiro cliente potencial. E ali começou, né? E foi, ficamos 10 anos naquele espaço, e depois compramos um terreno, e aí construímos a primeira parte, e a padaria foi crescendo. Cada 5, 6 anos a gente fazia uma reforma. Mas era assim, a venda para o consumidor. Ele pegava, escolhia, saía, não. Sim, Sim, ali na padaria sempre sim, foi assim. A gente tinha, por exemplo, a Implac que a gente fornecia para o restaurante, sim. mas não tínhamos uma freguesia de rua, que antigamente falava sobre isso, né? Ah, Não vendia pão em outros lugares. A gente sempre focou no nosso espaço, né? E cada dia mais a gente buscava coisa nova. E depois a gente começou a fazer o próprio doce ali, aí a gente já não tinha mais aquele outro espaço. Então eu buscava muito, né? No começo era livros, né? Porque não tinha internet, É, não tinha nada. Então até agora, os últimos nessa reforma, eu tinha 2 caixas de livros, de receita, receita. de muita coisa. Então eu buscava muito, a gente ia muito para as feiras, já ia para feiras na uhum. época, né? E era muita, muita loucura, né? Muita loucura no O espírito começo. empreendedor era teu, você que tinha esse espírito de estar De se buscar. renovando, de ir buscar, de Era. atender públicos Isso. diversos, não só aquele que de passar na porta, mas de ter cliente mais fixo, Sim, essa parte do do comercial era comercial. meu, né? Era Aham. mais meu. A administração também, né? Então, sempre estava mais na frente do negócio. Eu gostava mais da padaria. Então, eu buscava o que de novidade, era eu que buscava, eu que trazia, eu que implantava. Até hoje, né? Até Aham. hoje, mais ou menos, funciona dessa forma. Não, e olha a força, né? Ela acabou de falar pra gente que em 83 ela começou a padaria. Um ano depois ela ficou grávida. Ela começou tudo isso com um filho pequeno. O Felipe, que eu Meu diga, né? Deus, O é. Felipe tem 41 anos hoje, tem um neto de 9 e uma neta de 15, né? A Isadora e o Lucas. Então o Felipe foi criado ali. No Sim, balcão. porque naquela época não tinha jardim. Não, Era a escola
no ensino básico ali, não tinha jardim para as mães que trabalhavam, porque a maioria das mães ficavam em casa, né, Tina? É. Então, o Felipe foi criado ali, né? Tinha até uma caixinha lá Ah, que ele ficava brincando ali dentro. Não tinha muita coisa para criança, né? Era sim, tudo meio arranjado. E aham. outra coisa, né? Não tinha dinheiro, né? Era tudo meio que no perrengue, Até né? tinha, mas não tinha dinheiro para comprar as coisas que hoje tem, modernas, isso e aquilo para uma criança. Sabe que meu pai tinha uma lanchonete? Ah, E me fez lembrar, eu era criança quando o pai tinha lanchonete. Então tinha o balcão de atendimento. Embaixo do balcão de atendimento ficava uma caminha ali, Colchãozinho. que chegava um determinado horário eu tinha que deitar e dormir, porque a lanchonete ia até meia-noite. sim. E eu era criança, eu dei quando estava muito cansada, a mãe dizia, deita aqui que depois a gente leva pra cima. E eu dormia, porque demorava mais pra cima, assim. E dormia ali, olha só. Não era diferente, né? Né? Ele trazia, né? Muito cedo ele de certo Muito ia pra padaria. cedo, né? Então, acabava que eu tinha uma pessoa, mas nem sempre tinha as 24 horas, né? Mas o meu pai também teve restaurante, então também tinha isso, o balcão e a prateleira ali, a mãe botava nem tinha colchãozinho, nem sei se tinha, Era cobertor, acho dobrado, assim, cobertor é. dobrado e Aham, tal, e também que estava com sono, tinha que dormir ali aham. no balcão, e dormia, e ninguém reclamava, Tinha, né? não Como tinha, e as crianças de hoje tudo reclamam, né? E aí ele se criou naquele rolo, sim, de estar ali, de estar com a moça em casa, mas ao mesmo tempo ele foi se criando com os meninos da rua. E era Aham. uma liberdade total, porque É, era antigamente diferente. podia, né? Podia pra Então, rua, brincar na rua, isso. brincava, chegava, ele me espiava assim, né? E fugia de mim, mas ele estava cheio de lama, cheio de coisa. Era o jeito que dava, né? É, Mas ele se divertia bastante, foi saudável para ele nessa parte. Mas e agora como é que tá lá a Docipão? Eu já fui lá, você atendeu as normas da acessibilidade, que tem Aham. elevador, né? Fez toda uma reestruturação, o andar de cima, esse atendimento das pessoas irem no final da tarde, agora no inverno as ai, sopas, né? Isso, Então, isso. essa inovação, esse atender, esse olhar, né, para atender às necessidades do público, nem que não tenha necessidade, mas a necessidade surge, né? A E gente vão cria cria necessidade, né? necessidade, cria necessidade. Como diz, às vezes eu digo, não dá ideia para doido, né? Não dá, Dá ideia para doido, boa. isso é verdade. porque tu acaba aderindo, né? E tu enxerga, né? Eu posso fazer mais isso, eu posso fazer mais aquilo. Tu chega um certo tempo que tu tem muita ideia, mas aí teu corpo já, né? Acaba não respondendo tanto. Mas tá sim, sabe? Tá bem, tá bom. Não vou dizer para ti que foi uma virada de chave sensacional, porque existiu uma resistência da população. Ah, porque ficou muito. Agora é só para rico. Tem um Ah, pouquinho disso, sabe? entendi. Mas a gente está fazendo um trabalho bem corpo a corpo, com as pessoas. Quero fazer agora um lançamento de um café com a Tina, de repente, Ai, que para legal. resgatar esse pessoal. Legal. Tenho uma ideia com o marketing de fazer isso uma vez por mês. Sei lá, convidar algumas pessoas, né, dali, da região, clientes que já foram, que são meus primeiros clientes, porque teve um pouco dessa resistência, teve um pouco da resistência de ser no segundo piso, né, no primeiro piso, no caso. Sim. Teve um pouco disso também, mas a gente está buscando, tá tentando fazer um bom trabalho, né? Mas ficou bonito, né? Ficou Fica dando mais maravilhoso. trabalho, mas vai dar tudo certo, vai. Tá vendendo, tá indo, mas não tá bom para ninguém, né? Não tá. Não, não, nós Tem atravessamos um momento tá meio cruciais, político e econômico muito complicado no país, né? muito complicado, não tá Complicado fácil, mesmo, não tá fácil não para mesmo. ninguém mesmo. É, Hoje, inclusive, está tendo a quinta feira de emprego aqui no Feirão do município, emprego, né? é. Feirão do emprego, né? Como é que você vê, Tina, a questão da mão de obra? Porque quantos colaboradores você tem ao todo? Obrigada, João. diretamente a gente É, trabalha ali em média, sabe, Sandra, com de 45 a 50, todo CLT. todo CLT. É, Não é não é, gigante, mas não, Ah, mas mas é é um grande. número Nossa, é grande, expressivo. expressivo É. expressivo. porque a gente tem um turno, são turnos extensos. Então, assim, Aham. tem um funcionário que chega às 3 da manhã e depois você só fecha
das 22 horas, né? Então, tu tem um período grande com pessoas. Sim. Você tem uma casa aberta 16 horas por dia, né? 16 horas por dia de atendimento ao público sem interrupção, né? Então, Nossa. isso que pesa, né? Você tem sempre que estar bem, a casa tem que estar sempre limpa, você tá, né? Porque cada cliente é especial, né? Você Todo cliente é entrou, único, né? ele é único, né? Tu entra para comprar um pão de trigo, você para uma torta, e você tem que estar apto a todos esses quesitos, né? É. Então, esse é o trabalho diferenciado que a gente faz ali de um comércio normal, né? Que eu falo, uma loja, um só restaurante, porque no fundo a gente tem uma panificadora, com confeitaria, com restaurante, com eventos, e se É, brincar tem mais coisa, né? com Então certeza. você tem vários quinais ali É. dentro do mesmo negócio. E vários quinais com muita responsabilidade, né, É, Tina? Porque assim, tipo, é diferente trabalhar com alimentação, produto perecível, que aí tu vai servir, tu tem que ter todo um cuidado com a refrigeração para aquilo estar exposto, tem um determinado tempo que o produto pode estar ali, tem que estar toda a vida monitorando isso, monitorando temperatura para ver se não está dando problema na qualidade do produto, isso é E com muito, fornecedor também, impacta né? também O muito. fornecedor, né? Sim, São vários. sim, a gente tem. Para te falar a verdade, eu tinha esse número, mas eu esqueci de fornecedores, né? olha, Porque são muitas coisinhas, né? sim, Muito itens. Muitos itens que você trabalha, Muitos né? Não itens. é só farinha, açúcar e ovos, né? Não, não. Então, Hoje a panificação, a sua panificação, doce pão em especial, ela é muito variada, né? nossa, sabores de torta, não, tem muita muita diversidade. variedade, tem lugares que tu vai determinados sabores e ponto, não, quando vocês ali, tu tá sempre trazendo atualidade, Sempre né, eu você vejo que tu viaja, toda vida que tu viaja com uma novidade para doce. é uma novidade. Depois que eu comecei a reforma, que fazem 17, fazem 4 anos que eu comecei a mexer naquilo ali. 4 anos. Esses 4 anos foi crucial, né? É, Me internei ali, né? Então, viajei pouco, eu fiz uma viagem só porque eu estava bem estressadinha, mas estamos voltando aí para descansar mais um pouquinho, quem sabe eu consigo. Mas essa Viajar. dedicação, né, realmente é teu filho, Otina. Filho é assim. Eu também me dedico na minha empresa também fica mais ou menos esse número de horas aberto, né, para atender o meu principal cliente. Sim. Eu também tenho que trabalhar com turnos, então é complicado. E tu tem o E pessoal na rua, tem né? pessoal na É, rua, então é um não, outro negócio, mas não é uma coisa simples, não. Tem que não, estar atento. sim. Então a gente tem, falo muito, tem uma frase assim que é antiga, mas diz que é o olho do dono que engorda a boiada, né? É, Eu acho que é, porque esses novos aí que estão fazendo ah, esses cursos os cursos, né? Que não é isso, né? Que o dono não tem que estar ali, que a coisa vai funcionar. ah, Vai funcionar. E eu estou esperando por isso. eu também. é porque assim, eu acho que hoje as pessoas também, os estudiosos, né, as pessoas que trabalham e realmente se preparam para isso, para a linha de sucessão, é porque, na verdade, muitas empresas não se preparam para isso, né? Tipo, para a sucessão, às vezes nem tem, às vezes a família não quer, às vezes o filho não quer dar continuidade naquilo ali. E É, também isso aqui, às vezes, tu ter as pessoas certas para colocar é difícil, quando porque a pessoa tem que comprar a tua ideia. é, sucessão é uma coisa, né? Que você prepara o teu filho ou a pessoa que tu quer que fique, né? Uhum. Para tocar esse E negócio. às vezes não tem. Às vezes não tem. Eu E acho que é difícil, Tina, assim, eu digo assim, na nossa situação, que são situações muito semelhantes, minha empresa também vai fazer 30 anos, que é difícil, sabe? Porque o nosso olhar é aquele olhar, não digo que não seja um olhar administrativo, ponderado, não, mas a gente tem o amor, tem o carinho por aquilo que a gente construiu, sabe?
né? É louco. Então, por exemplo, nós começamos com um caminhão, hoje temos uma frota. Então, cada um tem uma história. Então, faz parte do teu crescimento pessoal, profissional e as pessoas que trabalham ali também com a gente, Sim, né? Cada uma é uma história, cada pessoa tem uma expectativa de vida. Então, você lida com todos esses fatores. E a gente estando no negócio, assim como você está lá na Doce Pão e eu também vou para a empresa todos os dias, eles reconhecem, sabe? Eles evidenciam isso. É diferente, Tina. As pessoas entrarem na Doce Pão e a Tina estar lá e a Tina não estar lá. E até para os colaboradores eu também. fico assim. É Porque verdade. eu sinto um pouco disso, da minha energia Energia dentro do dentro negócio. do negócio. E isso é perigoso até, porque se eu quero mudar essa xícara, por exemplo, aqui, se eu não colocar minha energia, parece que ela não vai. Ela não parece, ela não vai. Eu entendo isso. Entende? Entendo Então, assim, vamos isso. fazer um lançamento de um produto, todo mundo se empenha e vai, eu deixo. Vai dar certo. Não vai. Ou eu tenho que trabalhar isso em mim, ou é do negócio mesmo, que eu tenho que colocar essa energia, eu tenho que colocar o meu esforço, ou só de estar ali, ou só de fazer a divulgação, né? Agora eu fiz uma pavilova, tu viu hoje já os stories agora? Ah, Eu disse, vou fazer uns stories aqui desse Aham. docinho que ficou bonitinho, Ai, maravilhoso, né? Bonitinho não, deve bonito, ser né? uma delícia, Bonitinho né? é não. substantivo, não dá. É. E aí eu tava no balcão arrumando ali, botando o preço com as meninas, chega um senhor, um filho. A minha mãe viu os teus stories e ela quer esse doce. Que doce é esse que tu anunciou agora? Eu assim, não, a Pavlova, assim, eu quero dois desse. Ai, Aí que eu legal. disse, olha só como isso te traz para o Ah, negócio, com né? certeza. E a minha energia, eu acabo confundindo muito isso. Eu não sei se é confundindo ou ela tem que estar ali É uma mesmo. simbiose, Tina. Como eu falei, Tina é doce pão, Tina. É isso. Eu acredito, Tina, que para você, assim como eu também me coloco nesse mesmo patamar de empreendedora e de empresária, que a gente tem que preparar o desmame, É, sabe? É um desmame, mas a gente mesmo também não consegue, sabe? é, A gente tem que fazer um trabalho primeiro interior com a gente, sabe? De deixar, não é só uma sucessão de quem vai Sim, com administrar, é certeza. uma sucessão de quem vai se empenhar, que vai Vai ter comprar os teus valores. os valores, né, da empresa, né? E é é difícil. difícil, porque as pessoas não querem esse comprometimento que a gente Exatamente. tem. Quem quer trabalhar 14 horas por dia? Quem? Brasileiro não quer fazer isso, não, mas eles querem aproveitar. Trabalhou 8 horas, o resto. Chegou sexta, graças a Deus. Chegou de segunda mais uma semana. Mais uma semana. Aham. Ah, Sexta, ai, graças a Deus que chegou. Aí segunda vem a reclamação que é mais uma semana. Então, o povo tá assim, né? As pessoas estão assim. Tá difícil de você achar aquele que quer realmente, eu digo assim, é, como é que eu vou te dizer? Dar o coração pro negócio, né? Pro trabalho, assim. é, é E hoje, como é que é a tua mão de obra? Tu consegue ter o teu quadro de funcionários todos ou tu tá sempre tendo muita dificuldade para contratar, né, para encontrar pessoas? A gente usa todos os canais que a gente tem, né? Rádio, jornal, o Acibig, todos os canais que a gente tem, o Instagram. Mas a gente contrata, a gente chama cinco, vai dois. Uhum. Eu achei que fosse diferente, mas não é tudo igual. Não, tudo igual. Vai dois ou não vai, Aham. sabe? E nem Ou avisa. pergunta antes quanto que é o salário e o que que ele vai ter que fazer. Pergunto já aqui, ó. Quantas horas por dia, o salário, Aham. se trabalha sábado ou domingo. Se não, nem vou. Aham. Era uma empresa que, para mim, teria que trabalhar domingo, né? Um centro gastronômico que ficou ali, que se tu abrir os domingos, tu vai vender bastante, né? E o cliente quer isso, né? Porque a gente tem muito cliente de fora também, né, meninas? Temos clientes da região e grande região, né? Sim. Então o pessoal busca esse domingo, mas eu não tenho coragem de jeito nenhum no momento de enfrentar aí mais um domingo de trabalho. Então, assim, a captação de funcionários está sendo constante.
né? Todos os dias a gente busca, treina, não dá tempo nem de treinar, Às porque vezes. 2 dias aí não quero isso pra mim. Então é difícil, tá difícil tudo que é E situação. eu ainda acho que tu não encontra, tipo assim, tu tem muita dificuldade nessa situação, mas eu acho que tu ainda, o fato de tu não trabalhar domingo ainda é mais fácil para ti, porque Com para certeza. quem trabalha domingo tem que ter aquela escala, que tem que ter uma folga por semana e Sim, 2 domingos trabalham, folga. Gente, aí é que dificulta mais ainda a contratação, Dificulta. não. Enquanto não virar essa página, nem pensar. né? Tem que ficar ali até o sábado. Feriado a gente abre, né? Uhum. Abrimos todos os feriados, com exceção de final de ano, Natal. Sim. Mas domingo ainda não. Mas era uma casa para abrir e faturar Uhum. bastante. Sim, porque dá um movimento, porque as pessoas domingo, a gente tira pela gente Só uma crise. mesma. É, É, ai, vamos sair para comer alguma coisa, final de tarde, de É, noite, né? Nem todo mundo quer também estar comendo um fast food, é, assim, ai, tomar um são café coisas da gostoso, à noite vida, tomar uma com sopa, é, sim, sopa, é. agora né? Faz toda a começamos o buffet diferença. de sopas, né? Que começa às É, 18 horas, tá bem bom, tá bem gostoso. Convidar todo mundo para ir para lá, né? sim, É. Pão. Não, e desde que eu trabalho aqui, né, eu vejo que, e a Doce Pão, ela sempre foi um estabelecimento que tu sempre zelou por variedade e qualidade, né, Tina? E sempre teve um público diferenciado também, porque, e a gente sempre conversou a respeito, tu sempre falou que até muitos dos teus clientes nem são de Biguaçu, e eu acho que essa característica mesmo, sabe, de tu trazer o bom, o diferente, que a pessoa vai comer e é gostoso, não é aquela coisa que só é bonita e não é gostosa. É É, o que é bonito e é gostoso. tem que casar tudo isso, né? Você tem uma casa gostosa, né? o O ambiente, né, a favor ambiente, da... atendimento. Atendimento. E o atendimento eu acho totalmente importante, sabe? Porque se tu tem um produto que, hoje não tá muito bom, tá meio frio, mas se tu foi bem atendida, se o cliente foi acolhido, ele volta rápido, sabe? Mas se tu não atender bem, a comida pode ser a melhor que for. É, nós queremos isso, né? Acolhimento, ser bem tratado, né? É o mínimo que eu falo para eles lá. Ninguém é obrigado a vir na Doce Pão, Uhum. mas a gente tem que estender um tapete vermelho para eles. Sim, Estamos aqui pagando o nosso salário, né? É um prazer atender as pessoas que vêm de outra cidade, É. mesmo que está ali do lado, que vem nos prestigiar. Todos têm que ser tratados igual, todos têm, né, o mesmo direito do carinho, da atenção que a gente dá para É. eles. Então, assim, ter uma boa casa, o atendimento e tu ter um bom produto, que ele seja bonito ainda, né? Porque a gente trabalha com emoção, né? É. A gente trabalha com isso que emoção. a gente come com os olhos, né? Então Primeiro com assim, os tu olhos. olha para aquilo e tu vai comer, né, aquele produto que tá ali bonito. Então a tua emoção explode, né? Então eu digo que a gente trabalha sempre com a emoção das pessoas, né? Tá Sim. servindo e tá É. dando isso para eles A que é. expectativa da pessoa só de olhar, chegar na vitrine e querer olhar e querer escolher aquilo, primeiro já fica naquela dúvida louca, né? Aí você Pergunta coisa boa, meu Deus, o que que eu quero? Eu quero um doce, E eu eu quero um não trouxe salgado, quero um de nem cada um um. bolinho para vocês, né? Quero um de cada um, quero um doce e salgado, a gente fica naquela dúvida. Aí Assim, quando tu vai pegar e vai comer, tem que ser essa explosão. não, Porque já pensou se tu quebra uma expectativa não, dessa? aquele dizer para ti que a de gente nunca limão é o quebra, melhor. né? Ah, Você, mas aí mas também mas eu digo assim, quebrar no sentido de não estar no que muito deveria, bom, mas tipo, bom. porque a gente também quebra às vezes, né, Tina, naquela É, coisa do sabor. A gente também acha que é uma coisa e nunca nem provou, vai escolher, e não é aquilo que mas a gente escolheu o sabor errado, não é que o é, produto não a gente tava. tem problemas, né? Não vou dizer para Uhum. vocês que eu estou aqui Ah, sendo imagina. hipócrita dizer que a gente não tem, Claro. né? Porque a gente A trabalha com produto alimentação. É. artesanal, né? A gente faz todos os recheios, a gente compra nada pronto. Ah, A gente trabalha com nata, né? Que é o difícil pessoal que faz uma torta tradicional com nata, né? morango com nata, Suspiro, suspiro. né? Hum, Então, vou dizer para ti que a gente não se atrapalha em alguns momentos, mas nunca, graças a Deus, em 42 anos, a gente não teve nada grave, Aham. né? Dentro da gastronomia, da qualidade, que fosse realmente prejudicar alguém, né? Uhum. O bolo hoje saiu meio não tão molhadinho,
ou a torta estava mais assim, ou a comida estava mais assado, mas assim, dentro de um padrão que não prejudica, né? E os equipamentos, Tina, como que eles são hoje? Tudo tecnológico, tudo com timer, falam sozinho, preparam sozinho. Né? Um sonho. E tem aquelas batedeiras, né? É, Tem tudo muito hoje tem, facilitado, né? existe, né? Eu tenho algumas coisas que nos fornos são, por exemplo, minha cozinha é totalmente modernizada agora, com os equipamentos, fornos automáticos, né? Os melhores fogões e O bolo não queima mais, né? Porque tem timer, né? Essas queimam. Depende do humano também, do nosso. eu cheguei na confeitaria e aí tinha eu gosto que faça uma bananinha com massa flora. Uma banana bem madura que tu enrola na massa flora, uma suquinha cristal em cima e pro café da tarde maravilhoso. Acho que nós vamos ter que sair daqui para do cipó. Aí eu cheguei as minhas bananinhas todas marrom. Cor da moda, marronzinho. Mão. Cor do inverno. Ah, Aí eu disse, vou queimou a minha bananinha, daí ela assim, aí eu botei um time, mas eu esqueci. Porque o time vai te dar, ele vai apitar, mas se tu não estiver ali perto, ele passou, queimou, né? Existe, né? Mas existe os times, existe eh, os fornos bem mais modernos, né? Mas assim, na verdade, eu ainda estou agora tentando renovar essa parte das máquinas, né? Mas a gente já tem bastante coisa bem evoluída ali, bem boas para trabalhar. Eu tava vendo uma que As eu. máquinas de suco de laranja, que são automáticas, os liquidificadores modernos, que são de alta pressão, as máquinas de café. Tem uma máquina que é produzida, não sei, acho que é produzida aqui, o Valério até que falou, eu acho que é de um parente do Valério, ele já falou pra ti, aquela que recheia o bolo e que passa Então, pá. a o chantilly espátula, por fora, ela recheia na dosagem, certamente tu programa ela, aí tu sim. coloca o recheio, ela recheia o bolo e ela faz a parte toda de confeitar o bolo. Uhum. É uma máquina ótima, eu acho, eu já vi isso no mercado, para uma indústria, né? Porque assim, ó, eu tenho um balcão, então eu trabalho com artesanal. Então as tortas são de vários tamanhos, de vários recheios, então eu não tenho uma escala de De 100 produção. tortas de bolo. É, Eu sei. 200 tortas de morango. Então, essa máquina facilita muito e é muito importante para uma área mais o industrial pessoal da que vende fábrica, esses congelados, essas coisas congelado, assim. Mas, Eu acho que perde um pouquinho da característica do artesanal. vai ali, né, da mãozinha confeitando Do e bolo, tal. né, da diferença, É, isso é diferente, eu acho, né, eu gosto, porque eu sou tudo é suspeita porque eu gosto da textura, área. muda a textura, né? Porque se tu quer botar o produto dentro de uma máquina, tu tem que ter um produto com uma textura diferente. É, Não pode ser no artesanal. Tipo assim, tu vai fazer uma coxinha em casa, né, o artesanal. Tu pode usar aquele recheio desfiado, maravilhoso, com um temperinho verde. Mas se tu quiser industrializar ela, ela já tem que ser moída, né? O recheio tem que ser moído, pastoso. Então, perde toda a é, característica realmente do Ah, artesanal, é né? verdade. Então, tem isso. Mas as máquinas As máquinas elas ajudam, mas elas tiram um pouco do sabor do do artesanal. artesanal. não, Tira. artesanal é É importante. igual, a hoje, para quem conhece um pouquinho, que é dona de casa, que faz um pouquinho de bolo, não precisa nem fazer muito, mas que faz um bolo, a diferença de um chantilly de caixinha e o chantilly de nata Ah, não sim, existe, existe, é um né? bolo completamente diferente, mas hoje em dia, tipo, a gente vai fazer em casa, a gente sabe, tu bate um chantilly de caixinha, tu não perde, agora tu vai bater uma nata, se tu passa do ponto, tu já perdeu. Tem que virar manteiga, Ela né? vira manteiga, exatamente. Desanda. Então, é mais difícil. Então, hoje as pessoas vão partir o quê? Acaba industrializando um pouco mais para também diminuir a perda, Perda e facilita, né? Porque facilidade. você pode armazenar ele Uhum. não Não estraga perde a rama fácil, ele mesmo depois de estar nas tortas, ele tem uma durabilidade maior. muito maior, porque tem uma linha grande de conservante. É, Então, assim, a gente tem outros produtos que a gente trabalha, todos os nossos produtos, eles não têm antimofo, não têm
com corante vai em alguns produtos, Aham. mas conservante dentro da minha padaria não existe. Então, Ah, que legal. todos os nossos produtos não têm conservante. E perda, Tina, como é que você trabalha com a perda, por exemplo, naquele dia, Quebra, né? a quebra, né? Aquela torta, vamos supor, por algum motivo, sobrou lá 2, 3 pedaços, como é que é? Parece que tem pessoas que, eu vejo esse restaurante, né, que não permite que se doe, não permite que os funcionários levem, como é que se trabalha quando essa questão da sobra? Na sobra, a gente trabalha tranquilo. A gente tem que ter uma margem para isso, né? Se for bem cuidado, 4% da produção é considerado como uma perda que você é obrigado a colocar dentro do teu custo. Sim. Uhum. Fora isso, é perda no bolso, né? Então, o que é que a gente trabalha hoje para a gente aproveitar um pouco dessa perda? A gente, final do dia, fritura, tudo que amanhã. Porque tem produtos que eu consigo vender Sim. amanhã. Sim. Uhum. Produto assado, as tortas, vários produtos eu consigo vender amanhã com uma boa qualidade. Mesmo porque, né, não existe. Mas as frituras, os produtos que são de recheio de creme, aqueles recheados que a gente não consegue vender. No final do dia, a gente põe a promoção de 50% naquelas friturinhas e tal, e o pessoal Acaba acaba levando. levando, não perde, né? Isso não pode virar um vício, porque a gente não quer trabalhar por 50%, né? Sim, Mas também aproveita pelo menos a matéria-prima. sim. E fora isso, a gente tem outra parte que a gente tirou dali, a fritura vai fora, porque a gente não doa aquilo ali, não é legal doar, porque pode passar mal, a gente não faz isso. Mas o produto que ele está inteiro, por exemplo, um pão de fatia, na linha dos pães, a gente tem uma casa de pessoas. Como é que é o nome daquele senhor? Ah, esqueci o nome da casa. Então, todas as noites a gente separa esse produto que ele ainda é comestível, que é bom, que Sim. dá para eles comer. A gente faz essa doação para essa casa Ai, que legal. de pessoas, eu acho que são de recuperação de pessoas. Ai, que legal. Que antigamente ela era na Cecília Sodré, eu acho que hoje ela não está mais ali. Mas toda noite, todas as noites eles vão lá com uma caixa, deixam uma caixa, a gente arruma, na próxima eles pegam de manhã. Até eu fazia essa doação para a Casa Brasil, Ah, lembra, né? sim. E depois uma necessidade ali do dia a dia, das pessoas que estão por perto, então já vai direto para eles, né? Eu só dou o produto também que eu sei que é seguro, né? Sim, que é Para a seguro. gente não ter problema. Mas é assim que a gente lida com as perdas. Mas existe a perda, né? Porque são produtos muito perecíveis, né? Mas a Que gente tem que tenta. dosar bem, né, Tina? O Tem que 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 ser. tem saída, o que não tem, É, né? Tem que a gente Tem que ter um faz. controle absoluto, assim, controle disso, né? absoluto, né? Sim, A pessoa que frita tem noção do que ela tá fazendo, para que ela não frite depois de um certo horário, para que não gere sobra daquilo ali, então. a fritura a gente sempre mantém ela a tarde inteira, uma pessoa só fritando para que ele saia fresco e, além disso, não te dê o desperdício. Então, existe uma quebra, isso é normal dentro do meu negócio e a gente tem que trabalhar com isso, né? E não dá para fugir. Então, Tina, como é que você via, por exemplo, quando você começou, não sei como é que se já existia vigilância sanitária, como é que está hoje a vigilância sanitária, como é que é isso, ó, as normas, né, que a gente tem que seguir, como é que você vê isso dentro do nosso município? Então, eu vejo que existe, né, a vigilância sanitária, a gente tem alvarás renovados anualmente, são presentes, são pessoas que, é uma instituição que é presente na empresa, mas a gente tem que manter, né, manter datas de validade, ou a empresa limpa, uniformes, o que eles pedem, a gente Hum. né, uma instituição que está presente sempre é, ali com a gente, anualmente sempre nos, digo cobrando, mas fiscalizando, né? Fiscalizando, Isso. né, que E é eu acho bem pertinente, tem que ter, porque a gente trabalha com pessoas, né? Às vezes a gente fala, eles não, porque eu quero usar cílios, mas pode usar. Eu quero usar pintar a unha, não dá, né? Aí cai um negócio daquele dentro ah, do. de uma massa, lá, de uma coisa, encontrei uns cílios, pronto, Põe um já vai para a pedaço, rede social, pronto. cai um esmalte, cai isso, então
eu acho necessário, tem que ter, e a gente sempre E teve cuidando, tudo, acontece acidentes, a gente pensa se não cuidar, né? se não Porque, gente, cuidar. a gente vem em casa, às vezes em casa, tá fazendo comida que tu cuida e tal, mas às vezes quando a gente fica pensando numa empresa, que são várias pessoas, às vezes tem um que passa, outro que pega e não sei. Então, é natural, É né? Que natural que possa, isso não possa é, não deve acontecer. acontecer, mas acontece. É, E aí tu pensa, então, se não cuidar dessas coisas que favorecem ainda mais o acidente. Não, eu não tinha pensado nos cílios, eu sei de cabelo, que a gente tem que estar sempre com touca, tudo isso daí Sim. numa linha de produção, até num atendimento, não sei. uhum, Mas os cílios agora você me deixou pensando, porque a mulherada toda quer botar cílios, né? né? E aí você chega você vai num Dá uma coçadinha, dá né? uma coçadinha num recrutamento, aí já tem que informar, olha, Na ordem de serviço, na ordem de né? No recrutamento, serviço, na ordem de serviço, exatamente. já tá ali, né? Que você não pode e tal, mas elas insistem, né? De vez em quando não aparece, mas aí a gente tenta trabalhar isso e Unha também, que é. tem que ser curta, Tem que tem que ser ser sem curto, esmalte, esmalte. né? Porque o Tem que esmalte pode ser, não lascar. pode ter adornos, né? É, Pequenininhos e tal, porque isso cai um pedaço de brinco, um é, pingente. Principalmente na produção, né? né? Mesmo ali botando o pão no saquinho, É, né? sim, Tu mas tá ali, tu isso. tá em cima do Uhum. negócio, né? Então, é perigoso. Então, É uma exigência, né, Tina, e é, conscientizar, né, as pessoas, né, da importância do trabalho, né, né? porque assim, no momento que elas estão ali preparando um pãozinho dentro do saquinho, imagine, eu preparo e se eu for consumidora e chegar num local e tiver algum elemento aí que não deveria estar ali dentro do saquinho, como é que eu reagiria? Então, é essa questão, né? De se colocar no lugar do outro, Sim, né? sim, né? A Tem gente que tem que botar essa essa consciência consciência de atender as para os pessoas funcionários, para e eles. como eu gostaria de ser atendido, É, né? Como né? eu gostaria de encontrar aquele Sim. E produto. o cliente também, né, dona Sandra, quando É, vai num buffet, né? como é que Porque é? eu fico indignada quando eu vou num buffet que eu vejo aquele cliente que fica ou fazendo assim no produto, cara, pega direitinho, pega o que tu vai comer, não precisa ficar batendo no Ah, outro, fazendo uma sarau. não fica, né? Ou Aí faz tipo, a maçaraca, ou, fala, não sei o que é lá. porque É, o mesmo cuidado que a gente quer que a É empresa que está verdade. acontecendo tem, a gente também tem que ter cabelo em cima das coisas, tipo, não ficar lá em cima falando em cima da comida, não é? é, É todo um cuidado que as pessoas também isso deveriam ter. se chama pessoas, né? E cada um com a sua característica, Essa com a educação, né? consciência, com a educação. Mas eu acho que às vezes as pessoas nem se Não se tocam toca? disso. Não, eu também acho que não. Eu acho que não tem essa Essa noção, a percepção, né? percepção, né? De que Também acho. ali ele tá falando no celular, mas ele tá até salivando ali, É, né? Isso. Mas a gente bota a plaquinha, a gente uhum, vai, porque, né? Tem Tem hora que que ter. eu digo assim, hoje eu não posso ficar no atendimento porque a pessoa pode, né? Não gostar. Eu posso não ser tão gentil. né? Não, E aí, é realmente difícil. tem dia que eu tô lá, mas aí eu prefiro não estar, porque todo mundo tem problemas, né? Sim, Se eu tô muito cansada, daí eu prefiro ir para casa, eu volto num outro momento, porque eu não gosto de tratar mal as pessoas, eu não gosto de ser rude, mas tem momento que tu realmente, oh, hoje eu me perdi, né? É. E acabas falando às vezes uma coisa que tu não quer. Então eu prefiro, quando eu não tô bem, eu não prefiro não estar na linha de frente. eu E acho que tu tem também que pega ter. aquele docinho. Tu tem que ter um RH bem bom contigo, né, Tina, pra É, estar fazendo. Porque assim, eu acho que esse papel também muitas vezes não deve nem partir de ti. Tu tem que passar e a pessoa chamar, às vezes até tu acompanhar uma conversa, mas não necessariamente, às vezes, tu tem que fazer isso. é, Mas deve ser difícil. mas eu falo até no tato com o cliente, Sim, né? também. Eu e o cliente, sabe? Eu não gosto de estar, porque eu não tô bem, eu não gosto de estar lá tratando com o cliente. A gente passa essa energia Sim, que não É, é tão bacana, né? total. é. Que Uhum. o cliente não quer saber disso, né? Não. Ele não quer saber se eu. Tem, claro, tem o cliente que sabe de mim. Pô, tu não tá bem hoje, né? Então, já tem essa, né? Aham. Esse Essa trato. já te Mas tem conhece outros mais, que né? não, né? Então, eu prefiro não estar lá quando eu não tô bem. É. Então,
Quando vocês não me veem muito lá, porque assim, ela deve estar cansada, tá lá em Tá casa. cansada, tá em E é a casa. energia, né? É É o a que tu fala, é a energia. energia que tu não quer passar. Então, é a energia que tu acha que não é positiva e tu não vai querer estar ali porque não é isso que tu quer passar pro teu cliente. E Exatamente. é legal, e tu ter essa consciência é muito bom. É, excelente. Porque às vezes uma resposta ele não vai entender que tu não tá no teu bom dia. Não, Ou vai às vezes tu for dizer, mais direta, um pouco diferente, menos um pouco calorosa do que tu costuma ser nos outros dias, tu ser um pouco mais direta, você vai dizer, oh, hoje não tá bem. Então dizer, ah, tá é, ficando bobo, porque é assim que eles falam, né? Ah, agora tá ficando. precisa mais da gente. É, e eu acho que todo cliente é importante, desde aquele que compra um pãozinho do que aquele que compra a padaria Sim, toda, eu mas assim, sempre isso é digo bem isso. importante, né? É, E as que pessoas o também. trato tem que ser igual para todos. É, Semana a gente teve uma reunião de Rotary, eu sou rotariana, né? E aí, justamente nessa semana aí, eles queriam que eu falasse da minha história pro Rotary, né? É. ai, que E é legal. mais ou menos isso que eu tô falando hoje aqui. E aí, eles falando que eu sempre... O Juscelio, por exemplo, praticamente fundou a CIBIC. Sim, Sim, Juscelio ele foi, sim. acho que o terceiro presidente, ele participou da É, ele foi primeiro, fundação. foi segundo ou terceiro presidente, é, É, E aí eu contei um pouco da história da Docipão. Daí ele assim, Tia, eu lembro muito bem o dia que eu cheguei aqui e vocês eram jovens, claro, dois guri pequenos, né? E tu foi assim de uma umidade, tratou a gente muito bem. E eu nunca esqueço do trato que foi e até hoje, né? E tu continua a mesma pessoa. Eu digo assim, as pessoas, mas assim, a gente tem que ser, a gente trabalha com tanta gente diferente e a gente tem que ter uma linha de trato, né? Para você, ah, porque o fulano é rico, porque isso, dinheiro é igual. é, E as pessoas são igual. é, Então, eu trato, eu tento, né, pelo menos. é verdade. Posso não estar sempre, né, na mesma aham, linha, mas eu tento tratar de uma forma. E a gente nem consegue julgar, né? Porque às vezes tu pensa assim, ó, tem várias situações que a gente já viu de relatos disso, né? Às vezes não é porque a pessoa tem um poder aquisitivo mais, e às vezes ela consome muito menos do que aquele que tem, que é menos favorece. Por isso que eu digo para ti, quando eu cheguei ali em 83, uma colônia de pescadores, né? Então, no primeiro ano do meu filho, a colônia de pescador ali da região, os clientes mais ali mais próximos. Hoje eu vendo as fotos, até estava vendo domingo, no é. Dia das Mães, eram nossos clientes, os meninos dali, que eram amiguinhos do Felipe, né? Então, assim, eles consumiam muito, muito. Portanto, eu cresci, comecei ali, né? Até quando eu fui fazer essa reforma, que eu olhei esse projeto, né? Que precisava até para acessibilidade, mudar algumas Sim. coisas, e eu disse, pô, 60 anos, vou ter que mexer nisso e tal. Relutei. Vamos fazer. Daí veio um cara louco lá, se meteu com outra louca, trouxe o projeto, e começamos a fazer ali e tal. E aí, muita gente falando para mim, Tina, pô, faz fazer em Biguaçu esse projeto tão grande, por que tu não faz em outro lugar, né? Mas, pô, não é em outro lugar que eu quero que esse produto esteja, eu quero que ele esteja aqui, né? Porque no fundo foi ali, foi dali que eu cresci, né? Com o povo de Sim. Biguaçu, e eu Reconhecimento, né? agradeço imensamente, né? Então hoje eu digo às vezes para os clientes, pô, não conhece meu restaurante ainda? Fiz para vocês com todo carinho, aí eu levo lá em cima e tal. É. Mas assim, era em Biguaçu que eu queria estar, né? Então foi aqui que eu fiz, e era aqui que eu queria estar. Que Como é que bom. você vê Biguaçu hoje crescendo, se desenvolvendo? Eu acho não, gente, não tem o acho, né? É. Biguaçu, claro, tá tendo uma nova cara, tá se desenvolvendo, né? Isso é fato, tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para desenvolver, né? Que não são coisas pequenas, mas eu vejo que a gente está em boas mãos, né? Sim. E, e a intenção que é que vamos ter uma nova Biguaçu, né? A gente espera isso, a gente trabalha para isso, né? Ajuda eles a fazer isso. Sim. Então, eu espero que Biguaçu, e eu vejo que temos aí Biguaçu daqui uns anos, a Vila vai estar boa para nós trabalhar mais. Vamos trabalhar mais, é 192 anos, né? Estamos na É, semana, na né, de semana, aniversário, aniversário né? de Biguaçu, né? É. Gente, mas olha só, Tina, eu vou falar contigo. Eu tô aqui há 14 anos, eu já vejo uma diferença absurda. Tu então, Absurda, tu não, meu Deus, deve ver, menina porque não tem assim, noção. Não, isso aí não, não é isso.
Já é, gente, já tá muito. Se a gente começa a parar para pensar, tá evoluindo muito rápido, já tá Sim, numa crescente. Às vezes a gente acha que, porque não é o que é a bola da vez. É, sim, já tá acontecendo isso, já vem um tempo que tá ela não está acontecendo. acontecendo num tempo Não é recorde, isso, mas isso é bom, ela crescer um pouco mais, é. né? Mas Lentamente, Lente, mas e a diferença firme. é que é quando a gente começou a trabalhar, que há 14 anos atrás, não tipo, tinha prédio aqui, hoje a gente vê, já tá Não. rodeado de prédios há 15 aqui. anos atrás eu saí de cima da empresa, que eu morava em cima da padaria, e vim morar aqui em Biguaçu. Então, eu não tive muita escolha, não tinha prédios, né? Eu É? não queria morar numa casa. Então, eu moro ali no Cônego. E eu olhei em Acho que foi volta, o primeiro prédio, assim, né, sim, de foi. porte, né, É, construído. e tinha um prédio, É. 2 prédios do Olha só. Carlinhos, em Biguaçu. Hoje, se eu olhar, tem mais, olha, tem uns 20. É? Isso tem 15 anos. Então, foi, né? Então, tá indo, né? As pessoas estão procurando Biguaçu para morar. Sim. Sim, a própria construção ó, do Sim, Deltaville também É. veio, né? E achei bom, porque um pouco mais afastado, né? Desafoga desafoga um pouco, o né? centro, né? Deixa o centro Tem nosso que mais. crescer mais para lá também, ali para Praia João Rosa, sabe? É. Sim, Mais pra ali lá. também. Mas Ali tem, tem mas que. alguns prédios também estão fazendo ali, né? Tá bem O diferente. empreendimento vai Aham. sair mais ali agora, né? Sim, Estou super preparada para receber essas pessoas que estão chegando sim, em Biguaçu. Carlinha é nosso parceiro ali Sim, também, faz parte do, né, buscando a parte de comunicação das imobiliárias, essas sim. coisas todas. E, enfim, estamos preparados para receber esse Tina, pessoal como é que novo tá que está você com chegando. essa, com a rede social? Porque o teu negócio, o meu já é diferente. Eu não exponho porque não tem muita graça. Caminhão, então você pode colocar, não tem graça. É, mas o teu negócio é uma coisa interessante, essa aí que você falou, que esse senhor chegou e já queria que ele É, fosse. Como é que você embarcou nessa daí de fazer teus feeds, de fazer seus stories? Como é que foi? então, esses gêmeos nessa faladeira, né? Ah, Então, começou com umas brincadeiras e assim, sem querer, né? Eu não sei se está tendo muito impacto, mas quando eu falo, o impacto é grande. Ah, sim. mas você tem uma Uma empresa. comunicação, uma empresa que faz para você. Tem uma empresa Ah, de marketing que trabalha para gente. ah, Ela é filha de Biguaçu, é da Focus, ah, é, é a filha, é neta do seu Fano. ah. Eu sou a terceira cliente dela Ai, que legal. e ela me serve muito bem. Então ela tá por trás, né? Algumas Sim. coisas eu faço sozinha ali e tal, na Você já tem brincadeira. essa desenvoltura de normal. Sim, não nada muito profissional, né? Ah, mas fica muito bom, fica Fica bom, tu espontâneo, gosta? né? Gosto, É. Mas espontâneo. tu tens alguém que faz ali para que fica ali na empresa, por exemplo, ou não? Ela é mais a parte de agenciamento que tu manda o material, ela vai ali e faz algumas fotos para produzir. Então, né, Ju, até mês passado eu tinha uma menina que ela era, até eu acho que estou buscando uma outra estagiária, que ela fazia essa parte do dia a dia, porque o meu negócio é muito imediato, né? Sim, Ah, sai um doce, pá, vamos fazer isso Isso. aqui, já traz o cliente. Mas eu tive 3 anos essa menina, então ela estava mais presente dentro da empresa. Porque o meu negócio é mais ali dentro, né? Eu posso fazer um vídeo, impulsionar. Ah, vamos fazer o vídeo da sopa, impulsiona. Então ele vai rodar 3, 4 meses enquanto dura a sopa, né? Então, é ponto. Mas no nosso dia a dia é muito importante, Ah, sim. né? Ah, tu vê, o cara me viu ali na internet fazendo um sim. videozinho e quando ele chegou, eu embalei o produto para ele, ele levou. Nossa, que Eu não sei que bacana. impacto isso causou nele, mas para mim foi bom. Sim, tanto que estamos É, comentando casos pequenos, o é, impacto disso. então, E outro dia, eu acho isso bem importante. Eu tiro por mim, assim, não durante a semana que a gente trabalha, mas no final de semana, às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa. Eu vou no Instagram e vou olhar os stories da padaria, do que é, o que que tem. Ah, eu vou olhar. Isso é interessante. Por isso que eu te perguntei, porque essa pessoa dinâmica dentro da empresa que faz essa parte é muito importante, principalmente no é, teu ramo, que fica mostrando ali, ah, pessoal, vai sair agora, quentinho, um pãozinho. Ah, tá saindo agora um pãozinho de queijo. Ah, olha aqui, o que que tá saindo um sonho. Ou quando tu fez ou quando tu faz o Festival da Cuca, Festival do Sonho. Meu Deus, gente, olha quando dá vontade de comer. Já é. dá vontade de sair Não, comendo. A gente já se hoje não organiza dá para para ir buscar. escapar, né? Mais dessa coisa da Isso. internet, não dá mais para escapar. Você tá ali, é uma vitrine, né? De,
gigante, né? É. Então não dá mais para escapar. Então vou tentar treinar mais um pouco, ou talvez eu traga mais uma menina que ela possa me mostrar mais esse dia a dia. Que é importante, tem que ter. Sim. Outro dia eu estava no caixa, tinha um casal. Aí ele assim, eu vi tu no meu celular. Aí ela assim, não foi no teu, foi no meu. Eu achei muito engraçado, né? A colocação Mas dos dois. pessoas que não te conheciam. Do dia a dia, Cliente do dia a dia. Ah, tá. eu tive no meu celular. Daí ela assim, não, foi no meu celular que tu viu. Mas isso é muito bom. E a gente escapar dessa. E parece que tu cria mais relacionamento com o Vínculo, cliente. né? Até a internet é a coisa mais engraçada, mas parece que as pessoas se tornam mais próximas de ti, Sim, né? sim, Eu vejo assim, eu tiro por exceção aqui, que agora que a gente tem a Isabelle que manda muito bem. Nossa, como pois social é, media ela né? é ótima, ela faz muito É, bem isso. palmas para Isabel. E ela começou nessa de, Ju, ela e o Eric, né, que fazia parte da comunicação geral aqui, vamos fazer um videozinho, e eu toda envergonhada, né, assim, Deus. Agora você ficou sem Aí vergonha. a gente faz e é tão legal porque as pessoas, por mais que tu faça alguns mais, levando mais descontraídos, outros mais formais, mas as pessoas começam, parece que quebra aquele bloqueio, às vezes de tu tá na rua e a pessoa, aquela vergonha de falar, não, ela fala, oi, não sei o que, desse bem. Então é muito legal. Como a internet faz isso com a gente, Sim, sabe? Então é muito legal. não dá mais para estar fora disso. Não, a gente não tem essa noção. Mais. E hoje a comunicação, tem uma coisa que comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende, né? Sim, Então, você tem que estar atento, né, ao que o outro espera de você. Então, por exemplo, nós aqui que fazemos esse tipo de comunicação um pouco mais formal, tem a Isabelle também que fala do dia a dia, um documento, vocês que fazem ali as brincadeiras. Então, isso, de um jeito ou de outro, você vai abrangendo o público variado. Então, você vai captando, né? Isso é a muito gente importante. impulsiona para onde tu quer também mais, né? Sim, Essa semana a gente estava falando que Biguaçu cresceu muito ali para os fundos, né? Muito. Muito. E aí vamos dimensionar o posicionamento mais para lá, para as regiões que a gente quer atingir, né? sim. Então isso é bacana, o Delta Ville tem potencial, né? Então a gente está dimensionando essa parte das mídias para onde a gente quer alcançar mais, né? Tem muita gente de governador, de Antônio Carlos, Tijucas é muito legal. Eu sempre pergunto, né? Quando é Eu uma gosto pessoa de ficar diferente. no caixa porque eu faço isso, né? Eu já conhecia, não, estou passando aqui, vi a placa na BR, A placa da BR, é importante aquela placa na BR, né, ficou Tina? legal, né? Ficou E é importante. estratégico ali, né? Porque você Aham, desacelerou, então você enxerga bem. enxerga. Quero colocar uma mais para lá, para o sul, mas daqui a pouco. Ô, Tina, e assim, a pergunta que eu não quero calar. Diga. Possibilidade de algum outro local ter a Docipão ou vai ficar só por ali pela Praia João Rosa de momento, Né? né? Eu tive projetos mais de fazer franquia, mas foi atrás, assim, Aham. mais Eu atrás. lembro que a gente conversou uma vez Uma sobre. época, né? Olha, Ju, panificadora, ou você tem uma e cuida bem dela, e ela vai te trazer um resultado. Você quer, vamos ficar mais rico do que estamos, sabe, assim, eu quero sossego, eu quero ter o meu negócio ali bacana, fica inviável. Eu digo assim, eu pergunto no sentido assim, às vezes, como o Biguaçu hoje não, né? Sempre foi muito dividido, né? Sim, Um lado e o Sim, outro a lado. BR E de dividiu repente, desse tipo. e esse crescimento exponente do outro lado ali, de repente isso, tipo, tu tens ali toda a tua linha de produção ser de um lado e do sim, outro lado ser, tipo, hoje em dia, sei lá, braço, né? como esses mercados de condomínio, de repente tem uma doce pão mais dinâmica, mas que o Sim. pessoal também tem essa Menor. possibilidade de ter acesso, né, do outro lado. Eu tive o convite da Delta Ville para fazer isso, Ah, que legal. num container, Uhum. na linha mais de café, Ah, que legal. alguma coisa assim desse tipo. Mas estamos conversando, estamos namorando, mas nada definido Legal. ainda. Não sei, quem sabe? Olha só, Quem já sabe? imaginei. Quem sabe? E olha que eu não sou muito. Mas
Vamos esperar mais um pouquinho, Né, que né? Tudo legal. tem um amadurecimento, né, Oti? É, É, não tá muito dentro de mim ainda, não tá muito, mas é uma possibilidade. E eu digo que essas coisas, eu digo tudo que a gente vai fazer na vida da gente. Para dar certo, o coração tem que palpitar. A Tem. gente tem que ter o aquele olho negócio, tem que brilhar, tem que ter aquele negocinho dentro da gente que diz assim, vai que vai dar tá certo. A gente certo. tem que ter, né? Se eu achar, né? Se eu achasse aquela pessoa que a gente procura, É, aí tudo. é, Mas ainda não veio. Ainda não na hora certa tudo acontece, é isso aí. É, né? mas Então, olha só, 45 minutos já Já passaram. Quer dizer, Isabel, passaram. você deve estar me já dizendo, passaram, tá quase por ali, ela deve estar me chamando. já tá te E chamando. passa tudo muito rápido. É tanta coisa, é tanta informação. Eu acho que de receber aqui, eu não tinha dúvida de que seria isso. A gente ia é, ouvir toda essa trajetória e que as pessoas às vezes acham que é tão fácil que É, parece que com uma varinha de condão tudo acontece na vida das pessoas e não é desse 40 jeito, né? anos, né, tia? Tudo que tu passa, tudo que tu enfrentou e realmente a serenidade na tua voz é sempre a mesma. É incrível, eu acho isso muito legal. E quando tu passa isso, porque eu já trabalhei em supermercado, que a gente trabalha com quebra, a gente trabalha com pessoas, a gente sabe que tem que estar o tempo todo ali meio que implorando que o tem que negócio amar, né? Nesse aconteça. caso, tem que amar. Digo, E quando a gente vê isso e sente em ti tudo isso que parece que chega perto de ti, tá sempre numa plenitude, parece que é tudo muito fácil. Parece que é muito fácil quando acontece. E não é, gente, é não é. difícil. É. Empreender é difícil, mas tem que Empreender é acreditar e difícil. tem que amar o que faz. Eu digo que empreender não é para qualquer um, né? Não. Você tem que estar dentro de ti isso e tu tá determinado a fazer aquilo que tu te propõe a fazer, né? Eu, Porque senão é mais uma brincadeira, né? Então, eu penso que quando você inaugurou ali em 1983, eu acho que assim no teu íntimo você já vislumbrava uma Doce Pão como hoje, sabe? É a percepção que eu tenho. Eu acho que você saberia que não ia ser do dia para noite, não é isso, mas eu acho que você já sonhava com algo, principalmente por ser geminiana. né? Pode É, ser, né? As coisas vão acontecendo, né? Desculpa, Sandra. Sandra. Elas vão acontecendo e tu vai, claro, dentro daquele projeto que tu almejou, tu quer evoluir, Expandir. né? Expandir. Então, tu faz uma sala, depois tu faz mais um, né? Em 2015 eu fiz uma grande reforma. Sim. Eu bem. Desculpa, 2008. 2008 Dá foi pra... uma virada de chave, assim, a produção nova, prédio aumentou e foi uma virada de chave também os resultados, assim, porque ficou muito bom, o estacionamento da gente é bom, né? É ótimo. Traz aquilo ali, o cliente vem de fora para comprar. E eu disse em 2008, essa é a minha última reforma. Daí, né? Foi, eu revelei. Realmente, eu só fiz a próxima agora, porque era para ter, né, aquele espaço ali. Mas aconteceu de novo, e aí estamos aí. E foi a última Fica- reforma, meu bem, aquilo foi uma transformação, não foi uma reforma. É, Uma transformação, né? Eu acredito que foi uma transformação. É, e eu apresento sim, eu todos os bastidores para vocês. Né? a, Já. Tomar um a café. parte de cima, a Sara já foi? Não, No não fui na evento? parte de cima. Do evento? Não, Péssimo evento. foi. É. Eu Eu tô fazendo, o ano passado eu fiz bastante eventos, mas é aquilo que eu te falo, se eu não coloco energia, a coisa não vai. Então eu tenho que. Como é que é interessante isso, né? A energia da gente no negócio, né? Mas estamos buscando, estou trazendo Mas parceiros vai. para me ajudar e vai dar tudo certo. Isso, com Vai sim. certeza. Eu vou entregar para ti, então, um mimo da Cibig CDL, um bloquinho, uma canetinha para ela anotar, uma sacolinha da Ah, Cibig, que legal. né? Lembrando que a Tina é E nossa associada já há sim, quantos meu anos? Deus, olha, antes de Juliana, bem antes de Juliana. Então, Aham. bem antes de mim, né? Bem antes de Bem antes de Juliana. Juliana. Como é que você vê, Tina, o associativismo, essa força nossa, essa mudança da CIBIG? Desculpe. Nós trabalhando, porque você acompanhou, né? Assim como Biguaçu se transformou, Doce Pão também se transformou e nós E a aqui CIBIC também, né? também, né? Nós Evolui a cada dia, né? Eu acho que vocês representam bem o comércio, aí, os empresários de Biguaçu. É,
Sempre temos coisas para melhorar, né? Sim. E vocês buscam isso, né? Nos treinamentos, né? Nos que vocês nos propõem. Eu acho que vocês representam muito bem os empresários de Vale a bens. pena ser associado, Vale a Tina. pena ser associado. Olha, mas eu tô Bom, aqui há 14 anos, eu ainda quero ver a Tina ser uma cibigiana, gente, não é, só uma rotariana, mais rotariana do que a mas eu ainda cibigiana. quero ela como uma cibigiana, Quem sabe, né? Quem né? sabe? Nossa, eu também estou aqui já há 15 Quantos anos? anos. 15 anos? 15 anos, desde que me mudei, É, eu acho que eu fiquei 2 anos fazendo um trabalho voluntário, mas não pertencendo à diretoria, né? aham. E estou há 18 anos aqui no município, né? Que Uhum, agradeço o Biguaçu por ter me acolhido, conhecer pessoas sim. que sempre me Escuta apoiaram, a né? gente, né? Embora a minha principal empresa seja lá em Antônio Carlos, mas eu escolhi Biguaçu para morar. Então, hoje Uhum. nós temos também mais 2 empresas aqui na Ah, linha 407, também na área de logística e transporte. sim. Então a gente vê, né? Eu digo como o Biguaçu mudou nesses anos Nossa, todos, muito, né? muito, né? Muitas pessoas vieram de fora, e quanto administrativamente ela mudou, especialmente nessa gestão agora Uhum. que a gente tem ali nossos amigos, né? Sim, Salmir e Alexandre, com né? Que certeza. são pessoas assim imbuídas, né, Tina, Sim, em fazer. Eu estava vendo no Instagram ontem a tarde dos idosos, isso. né? Hoje as Tá dando escolas, As né, foram escolas, abertas as isso. escolas. Então, isso é o pensar na comunidade. Então, é uma gestão que administra, pensando no bem-estar da Sim, comunidade, não só a comunidade dos idosos, das crianças, mas na comunidade pessoas, empresarial né? também, né? São Pensar pessoas em honestas. pessoas, né? Sim. Isso é muito importante, né? Você ter pessoas honestas administrando a nossa cidade. Pessoas que cuidam de pessoas, né? Pessoas que cuidam de pessoas, e eu acho que esse é a chave, né? Nós podemos fechar. Eu acho que todo esse nosso bate-papo, né? Em especial a Tina, que produz alimentos para as pessoas, né? É, Pensando em pessoas, pão do ó, esse dia a pão dia, do dia né? a dia, né? Olha a Que a responsabilidade. mesa de Cristo era com pão, Pão. né? É, Então, o quanto esse pão do dia a dia é importante, né? E ele É, será ser feito com amor e com carinho. Eu estava vendo outro dia mais 2 minutinhos só, Isabel. Eu estava vendo ali que o quanto uma mãe, ao preparar o alimento, nós como mãe, dona de casa, preparar um alimento, quanto ela pode pôr de energia positiva, né? Fazer aquela comidinha, por mais simples que seja, um arrozinho com feijão e um ovinho frito, mas que ela fazendo aquilo com amor, quanto aquilo aquilo contribui contribui para a felicidade para da nossa alma, família, para né? nossa alma, né? Eu vejo Então, que é dessa forma que a coisa é, acontece. é assim. É assim, e nós estamos ali fazendo 1000 pães, muitos é. 1000 pães Vou por essa dia, semana lá levar a mamãe para para tomar um tomar. café, Ai, a sopa. Não, tá sopa também. sopa, ela adora sopa à É, noite. Também. Ah, 5 tipos de sopas, um ai, que franguinho, uma delícia. massinha, Delícia. tá lá, esperando por vocês. Nós vamos sim, você Tá. também que está nos assistindo, vamos lá, Doce Pão. Vamos lá, vamos Apreciar a sopa da tina, os pãezinhos, os bolos, as massas, tudo que a Doce Pão pode nos proporcionar com muita qualidade, com muito carinho e empenho. É isso aí, Tina. Se tu gente. quiseres deixar uma mensagem para os teus clientes, para tua família, para quem tu achares que tu deves, que tu queres, a palavra está aberta para ti. Pode direcionar essa câmera e pode falar e fica à vontade. É claro, né? Eu tenho que agradecer sempre, primeiro a Deus, né? Depois todo o povo de Biguaçu que me acolhe, né? Como eu já sou biguaçuense, eu quero agradecer imensamente vocês que me convidaram. Eu sou da casa, né? Com certeza. É, cara. Então, vamos estar juntas sempre. E é isso, muito obrigada por tudo, obrigada mesmo. E apareçam na Doce Pão, eu vou estar lá para receber vocês. Isso mesmo. Nós que agradecemos, né, Ju, É verdade. trazer essa experiência toda, porque não são 40 dias, são 40 anos, São né? 4 décadas, né? 4 décadas 4 geração. de empreendedorismo, de estar sempre atento às necessidades, o crescimento e o desenvolvimento das pessoas e do município, né? E esse tratar bem, esse carinho, esse acolhimento.
desenvolvimento, né, das pessoas, né? É Isso, Isso é verdade. Sandra, bacana. obrigada, Imagina, tá? nós que Você agradecemos. também é uma pessoa especial, né? Com Obrigada. toda essa serenidade também. E É. a Ju, né, Ju? Ah, A Ju, Estando aqui já há 15 anos com a gente, é né? Sempre verdade. nos atendendo com muita atenção. Muito Que bom. obrigada, tá? Eu que Beijo agradeço. grande. Muito bom. Obrigada. Né? Não tinha dúvida que seria isso. Gente, 40 anos numa empresa lutando, sendo um braço forte do município para o desenvolvimento, sim, com 40 funcionários, olha só, 45 Vai ser funcionários, olha que coisa boa, né? isso. empregabilidade alta, né? Com certeza, e é isso, e que cresça, e que venham braços da Ah, Docipão, que, né, e que tu consigas essa pessoa para que realmente o negócio Essa vai. aconteça. Vai acontecendo, né? Vamos no tempo Tudo no de Deus, tempo certo, exatamente. tempo certo. E para quem nos acompanhou até aqui, não esquecer de curtir lá as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, YouTube, né, para assistir os nossos podcasts e também no Spotify. Quem não quiser ficar assistindo no YouTube, não conseguir, mas vai no carro ali ouvindo do Spotify, porque tem muitos insights valiosos ali, né, dona Sandra? Exatamente. Os empresários sempre têm, nossa, vários insights. Olha, a Tina hoje soltou vários aqui, vários spoilers aí para o pessoal conseguir começar a empreender e fazer o negócio acontecer. Amor acima de tudo, que aí Amor tudo acima vai de dar tudo. certo, né? Exatamente. E é isso, Tina, para finalizar o nosso programa, a gente fala o slogan da CIBIG CDL junto com o nosso convidado. O slogan é assim: a CIBIG CDL, a força que te representa. Aí nós três olhamos para a câmera central e falamos esse slogan juntos. Vamos lá? Então vamos. A CIBIG CDL, a força que te representa.